Sou a Tânia Oliveira, vivo na Figueira da Foz, sou mulher e cigana. Sou Marisa Oliveira, venho da linda cidade da Figueira da Foz e sou mediadora do programa OPRÉ. Maria João Onofre tem 34 anos, trabalho como mediadora intercultural no município de Estremoz. Sou o Guiomar, tenho 42 anos, vivo e sou natural da Figueira da Foz. O meu trabalho enquanto mediadora era fazer o elo de ligação e fazer a ponte para que as pessoas também, de um lado da comunidade cigana, que acreditassem que era possível, que estavam a adquirir conhecimento para mais tarde no mercado de trabalho aplicá-lo, mas também do outro lado, enquanto entidade empregadora, também olharem a população cigana também como pessoas que estão dispostas a trabalhar e a dar o seu melhor. Temos aqui para falar um bocadinho do que é a mediação e qual é a necessidade da mediação na comunidade cigana e fazer a ponte enquanto comunidade, mas também fazer a ponte nas entidades públicas, que é de facto a escola, os hospitais, a habitação, o emprego, cada vez é mais importante também. E esse é o nosso trabalho enquanto mediadoras também, não é? E é facilitar esse processo, o processo da inclusão. Não é da integração, é da inclusão. Na inclusão nas escolas, na inclusão no emprego, na inclusão na habitação, porque sem esses fatores e sem essas bases é impossível uma inclusão real na sociedade, não é? E é esse o nosso papel enquanto mediadoras. Cá vai um dia de trabalho do mediador, porque quando pedem colaboração de contacto e tu não consegues, se Mohamed não vai à montanha, vai à montanha Mohamed. Então, bora lá contactar esta gente. Boa tarde. O que é que tu fazes no Papa Estremoz, mulher? Comecei a trabalhar como mediadora intercultural desde 2019. O que é que tu começaste nessa vida, nesse caminho? Porque estes Estremoz, incidentes que aconteceram lá, por causa das piscinas, que proibiram a comunidade cigana de entrar, toda a comunidade cigana de entrar nas piscinas municipais, e então surgiu esta ideia no município de haver uma mediadora intercultural para fazer a ponte entre a comunidade e os restantes não levarem por tabela de outros que não tinham. E então, lá está, mas foi complicado. Primeiro a curiosidade deles, o que é que estás aqui a fazer, o que é que tu vens fazer, mas tu vens contar as nossas coisas, tu vens ver contar, não é? bastante. Assim de início foi a desconfiança, mas depois foi a confiança. Que isso foi tão bom em mim, que eu comecei a olhar para eles, começaram a confiar em mim a 100%. Ao ponto de sou eu que tenho os passos deles, ainda hoje. Continuo há 3 anos a trabalhar, seja passo de finanças, segurança social. Eles me passam tudo, confiam em mim a 100%. Eu comecei a olhar para mim também no objetivo. Eles confiam tanto em mim, eu também tenho que confiar em mim. Uma frase que eu levo e que digo sempre para todos é que não sou eu que tenho que me esconder, é a discriminação que tem que desaparecer. É fundamental. Trazer esta confiança, né, tanto às famílias ciganas como às pessoas que estão na escola. Porque quando existem aqueles problemas, aquelas situações, quando existe um mediador para fazer essa mediação, as coisas fluem de uma forma completamente diferente. Nós conseguimos colocar aqui uma ponte entre a comunidade cigana e a não cigana. Sou mulher e sou cigana e luto pelo meu espaço na sociedade. No meu caso, eu trabalho como mediadora do OPRÉ. Ao ter mediadoras ciganas, as mães ficaram com outra visão, porque elas pensavam que a menina cigana só tem que saber ler e escrever, não é saber só ler e escrever, não é? Antigamente sim, porque nós não precisávamos das letras da escola, como nós dizíamos, não é? Porque o cigano sabendo ler e escrever, ou no caso já era o suficiente, porque para a vida das vendas não era fazer compras, era comprar o material, eles não precisavam de mais estudos, e até porque pensavam, vamos estudar e depois quem é que nos vai dar trabalho? Pois. E não é mentira, é verdade. É verdade. Ainda hoje nós sentimos isso na pele. Sim. Vou estudar, vou tirar uma licenciatura, amanhã quem é que me vai dar trabalho? Sim. Não é toda a gente que nos dá trabalho. Vais com uma capa, não podes dizer que és cigana, tens que criar uma postura e uma personagem da qual tu não és. Depois, se na eventualidade estás lá a trabalhar, e isso também já se passou comigo, é ouvir comentários sobre ciganos e a estar ali e a saber que faço parte daquela comunidade, sou julgada. E depois penso assim,
Se ela souber que eu sou cigana, ela também vai pensar isto de mim, porque são ladrões, porque vivem do RSI, porque não querem trabalhar, porque passam a vida a pedir, e eu digo, mas eu estou aqui, e sou funcionária desta pessoa. E já me aconteceu isso e eu depois até acabei por me despedir, porque era impossível eu conviver com aquele tipo de pessoa. É como alugar uma casa. Eu tive várias situações de alugar uma casa. Eu, para alugar a casa, tenho que ser eu a alugar a casa sozinha. O Bruno nunca pode ir comigo. O Bruno é escurinho, né? Na última casa, o Bruno teve para aí alguns 5 anos sem conhecer os donos da casa, porque não podia. Tem que ser eu a resolver e poder fazer tudo. Mas eu tive uma casa antes desta, aliás, e eu fui alugar a casa e eu pensei assim, oh meu Deus, a senhora não vai alugar a casa. Eu adorei a casa, ao pé do mar, frente ao mar e não sei o quê. Adorei. Disse assim, mas a senhora, quando descobrir que eu sou cigana, vais ver que vai haver aqui confusão e a senhora vai me tirar da casa, porque já me aconteceu isto outras vezes. Comecei a falar com a senhora, no fim de fazer um negócio, disse-lhe assim, olha, eu não sei se você já reparou, mas eu sou de comunidade cigana. Não sei se a senhora tem algum problema com isto. Oh filha, desde que tu pagues a renda e limpes a casa, tudo bem. Eu nem queria acreditar naquilo que eu ouvi. Eu fiquei tão feliz que vocês nem imaginam. E pronto, e assim foi, porque eu prometi que não ia esconder mais. A trabalhar na Câmara, em 3 anos, estamos com 22. Pessoas ciganas da cigana a trabalhar. Porque eles tinham falta de oportunidade, não lhes davam, não era só pelo IFP, por obrigação. Às tantas um dia no bairro digo, mas vocês não querem trabalhar, vocês não querem ter esta oportunidade. Quero, João, mas eles não dão, então espera. Venham ter comigo, quem quiser trabalhar, venham ter comigo, nós fazemos a ponte do município. E tem que ter, graças a Deus, temos 22 ao todo, vou entrar mais 6 ainda este mês. Exatamente. Ainda. Bom dia ainda. Acho que eu vou digitar isso para ir na partida só. Fica a voz, bom dia. Mas já está frio. Algo que é muito importante nós termos nas nossas escolas, que é os manuais escolares deviam falar sobre a história e cultura cigana. Sem dúvida. Porque os nossos meninos nem sequer sabem de onde são, de onde vieram, Exato. não sabem que existe uma bandeira, não sabem que Agora existe... alguns já sabem, mas Alguns. a maioria não Muito, sabe. muito poucos. A maioria E eu acho que isso era uma coisa muito importante, porque as nossas crianças, quando vão para a escola, eu costumo dizer que as nossas crianças têm 2 educações. Uma que levam e acho que o principal papel era os manuais escolares estar a história e cultura cigana. A entrada da comunidade e das pessoas ciganas e como é que entraram em Portugal e ter esse todo seguimento para as pessoas também perceberem. E na minha opinião há outra coisa muito importante, que nós às vezes temos problemas entre a escola e os pais porque existe o desconhecimento sobre a cultura cigana. A gente quer que os ciganos sejam reconhecidos como cidadãos portugueses. Estamos cá há 500 anos, mas acho que não adianta de nada, porque o nosso dia-a-dia, quando nós saímos à rua, eu costumo dizer que nós e eu, tem que ser duplamente sempre melhor que os outros. Porquê? Pelo facto de ser cigana, pelo facto de ser mulher. Depois eu costumo dizer que eu tenho que viver em 2 mundos. O mundo da dita sociedade maioritária que é minha, que é o meu país, a minha cidade, e tenho que viver dentro da comunidade, mas mostrando sempre à minha comunidade que não vou deixar de ser cigana. Porquê? Por estudar, por trabalhar. Não quer dizer que eu chego amanhã e dizer assim, ela já não é cigana. Não, eu faço questão, até hoje e no meu trabalho, e as pessoas que estão ao meu redor, sejam ciganos ou não ciganos, questão sempre de afirmar a minha entidade enquanto mulher cigana e mostrar que eu posso. Se eles podem, eu também posso. E a minha visão e a minha missão também, digamos assim, é que outras mulheres ciganas possam chegar onde eu cheguei e alcançar muito mais daquilo que eu tenho. Nestas questões também não é tudo bonito. Pois não. Nestas questões nós também vamos ter a censura interna dentro da própria comunidade cigana, que é algo que nós, enquanto mulheres, tendo o nosso papel, cumprindo, digamos, que os nossos direitos, os nossos deveres, sim, na nossa sociedade, mas também cumprindo a nossa tradição, porque nós queremos, porque nós gostamos e que nós queremos manter as nossas tradições, porque costumamos dizer que para nós é um valor, é uma honra, sermos chamadas de ciganas com honra e vergonha e seguindo as nossas tradições. Isto para nós, enquanto mulheres ciganas, é aquilo que nos fortalece todos os dias e nos dá forças. Mas isto voltando atrás, dizendo o porquê. Eu, enquanto trabalhei na mediação nas escolas,
tinha alguns problemas que eu tinha, às vezes o pessoal dizia assim, mas qual é o teu trabalho nas escolas? E eu até, em tom de brincadeira, dizia assim, descodificação. E o pessoal ria-se, com este ato de gozo. Eu dizia, não, o meu trabalho é descodificação. Descodificar. É Descodificação conversas da língua. verbais. Isto é a mesma coisa quando há pessoal que vai ao médico e o médico fala lá, blá, 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 e a pessoa sai para a rua e diz Lisca assim, o saquetas. que é que o médico me disse? A minha mãe, Zero. filha, vais com o pai porque nem, não percebi nada do que o médico me disse. Mas isto é a realidade. Mas é bastante importante um mediador também nos hospitais sem dúvida. e nos centros médicos. É extremamente importante, porque eles não entendem absolutamente nada. O médico não é falar médico, não é? A linguagem é médico. E não traduzir aquilo em miúdos. Muitas das vezes o médico está a falar comigo, olha, peço desculpa, traduza-me isto em miúdos. É que eu não percebo muito bem. Eu acredito muito que a nossa presença e por onde nós passamos acabamos sempre por deixar algo. E eu tento sempre deixar algo de bom para que as pessoas um dia mais tarde se lembrem que conheceram a Guiomar, e acredito muito que podemos deixar um pouco de nós em cada um. Já estou nesta... Eu costumo dizer neste Está-me a caminho abrir. há mais de 20 anos. Prontos, mas isto é como se costuma dizer. Há 20 anos, mas isto é um caminho, porque por acaso ainda nem temos o estatuto de mediador, que é uma coisa muito importante e que nós, os mediadores, devíamos ter. Por exemplo, se eu for a uma câmara e mostrar o meu currículo, e já me disseram isso, e mesmo no IFP, na procura de emprego, porque eu agora estou desempregada, e a técnica pergunta-me qual é a tua área de interesse, e eu disse mediação intercultural, e ela disse, sim, mas eu não posso colocar isto aqui porque nem sequer isso existe aqui na procura de trabalho. Existe uma questão também que é muito importante dentro da mediação, que é, quando o mediador é de dentro da própria cultura, do próprio bairro, quando as pessoas realmente conhecem o mediador, aí já traz uma confiança que depositam no mediador. Eu falo isto porque, quando comecei no trabalho da mediação, eu era do próprio bairro. Isto criou com que as pessoas da etnia cigana tivessem uma confiança na mediadora. Quando eu ia falar alguma coisa sobre os filhos, fazermos aqui esta ponte entre a escola e mostrar que a escola é importante, aqui o papel do mediador reforça e passamos uma confiança para as famílias, para que possam depositar os filhos deles à nossa responsabilidade quando temos atividades, quando queremos levar os miúdos ao bom lado. Isto faz aqui esta ponte do caminho. Sou mulher e cigana, dirigente associativa, luto pelo meu espaço na sociedade, luto pelo empoderamento das mulheres ciganas e um dos meus lemas é a resiliência. É engraçado que eles até dizem que eu sou a doutora. Quando eu entro no bairro e dizem, olha, lá vem a doutora. Porquê? A doutora era como se fosse uma solução para os problemas deles. É a doutora dos ciganos. Como eles não conseguiam, havia problemas e situações que eles nem sequer percebiam ou não conseguiam resolver, então eles dizem, olha, vamos lá lembrar que a mediadora, que é a filha da Fátima, ela vai nos ajudar a resolver isto. Mas E às vezes chegavam à escola e batiam à porta, a mediadora não está. Lá ia auxiliar chamar a Tânia. Olha, tenho este problema e tal, esta carta não me ajudavas a resolver. Porque a maioria da comunidade cigana, alguns, e isto há uns anos atrás, nem sequer sabiam ler nem escrever. Hoje em dia não é tanto, ainda bem, graças a Deus, porque estão no caminho certo. E então eles passaram a olhar para nós, como era a filha da Fátima e era da comunidade cigana, os mais velhos aprenderam a ver que não, ela realmente é cigana, segue as tradições, é respeitada por nós. E no caso, eles olham-nos como nós trabalhássemos para a comunidade, é assim que eles nos veem, com esse respeito, que é assim que eu me vejo também. Principalmente as mulheres ciganas, quando me veem num supermercado ou num sítio qualquer, ai, vai ali a Marisa, lá vão elas a correr atrás de mim. O que é que há de formação, o que é que há disto, o que há daquilo? Fazem todo esse tipo de perguntas. No caso, passamos a ser uma referência para elas. Mas a comunidade olha-nos assim, mas a sociedade maioritária em geral pensa que nós rompemos com a tradição para poder alcançar os nossos estudos, o nosso trabalho. Mas é esta a ideia que a sociedade maioritária tem em relação a algumas mulheres de nós. Eu já senti isso. Eles nos aceitam como nós As somos. oprimidas são muito oprimidas e eles vieram em salvação. Isso é tudo mentira, Não é? credo. Vêm com a espada e vêm salvar as mulheres ciganas. Tudo porque mentira, elas são as tudo oprimidas. mentira. Assim, salvar as mulheres Que acham que a mulher nasceu e depois é pedida desde pequenina, não é? São escravas, E depois tem que são estar em casa, escravas. não pode estudar, chega àquela idade, tem que casar. Mas tu és diferente. Tu és diferente. Tu és diferente. Tu não Mas és és igual a eles. Tu Não, és muito diferente. Tu és diferente.
E dizem assim, ela já passou para o nosso lado, ela já não é cigana. Ela foi assimilada. Exatamente. Já Isso não é cigana. Também é um trabalho que nós também temos que fazer, tanto para a comunidade, mas também para a sociedade em geral, para desconstruir essa ideia de que a mulher é mal oprimida, de que a mulher não é livre, porque isso é um trabalho que também tem que ser feito. E eu trabalhei muitos anos, eu trabalhei 12 anos em feiras. Mas depois as feiras, a parte financeira começou a piorar e eu a resolução foi procurar trabalho. Mas o que é que eu faço agora? Eu não sei fazer nada, eu só sei ler e escrever. E depois apareceu uma oportunidade para trabalhar nas escolhas. E eu era uma coisa que eu sempre gostei. A área social sempre me despertou muito interesse. E a primeira pessoa que eu liguei a perguntar, a dar opinião, foi o meu pai. E o meu pai na altura disse-me assim, então mas e os meninos? Porque nós somos as educadoras dos nossos filhos, não é? E eu, na altura, eu não aceitei. Ouvi o conselho do meu pai. Passado 1 ano e pouco, voltaram-me a fazer novamente o mesmo convite. Voltei a ligar para o meu pai. E ele diz-me assim, olha filha, as feiras já não dão nada. E então, olha, aproveita e apanha o trabalho. Tens quem te apoie, se tens a tua própria família se te apoia, eu também te apoio, porque eu sei que nas feiras tu não consegues sobreviver. E se tens essa oportunidade, agarra. Claro. E eu agarrei-a. A situação que é o crescer, até mesmo os nossos pais e os nossos avós acabam por nos ver como exemplo e acabam por acreditar em nós, e também lá está, é o levar quem nós somos às outras pessoas, e a nossa própria família e os nossos mais velhos acabam por nos aceitar e compreender que na atualidade tem mesmo que ser assim, que o caminho é estudar, é os nossos filhos estudarem, para um dia mais tarde se formarem naquilo que eles acharem que têm que fazer, e de poderem trabalhar, porque hoje em dia só assim é que nós conseguimos sobreviver. Tem que ser com a escola, assim é que nós vamos ser alunos. E tu vês essa diferença? Eu vejo a diferença dizer, da minha mãe quando foi comigo, na altura de deixar a escola, e agora quando é com as meninas, elas logo nem pensar. As minhas netas vão ter que ser alguém mesmo na vida como deve de ser, como ela diz. Para não passar o que ela passou. Que é para não... já passou mesmo. Ela agora queria arranjar trabalho, ora com 57 anos, sem saber ler, sem saber escrever, a ser cigana. É tudo para ajudar. Como? A ser mulher. Como? A ser mulher. Mas isto para dizer o quê? O quanto é importante a mediação e ter um mediador. Exato. Porque nós Faz toda também a há outra diferença. questão que é muito importante. Sim. Não há só uma comunidade. Nós temos várias comunidades. É verdade. E outra coisa muito importante que tem a ver nas comunidades ciganas depende do meio em que estão situados, depende da evolução e das oportunidades em que estão, e depende também da discriminação em qual são alvos. Nós temos visto bastante diferença nas crianças, principalmente aquelas crianças que vivem num bairro social. Sim. E como vimos também casos do Alentejo, também crianças que não têm condições absolutamente nenhumas, condições básicas não têm, que é mesmo Nós temos assim. lá um bairro E vimos a diferença destes meninos, destas crianças e destes jovens que moram no meio da cidade, na malha urbana. É totalmente diferente, porque faz uma grande diferença os impactos. Os nós termos amigos nossos da sociedade maioritária. Eu vejo a diferença. Eu estou com as minhas amigas e eu olho para as minhas amigas e eu vejo porque elas estudaram, porque elas trabalham e elas para mim eram um exemplo. E eu seguia o exemplo delas. Eu tenho assim a mente um bocadinho aberta, por isso muitas vezes há ciganas, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Há quem nos feche a porta, mas também há quem nos abra uma janela. E é aquilo que eu digo que nós temos que apanhar a oportunidade. Aliás, é aquilo que eu pergunto, como é que a gente vai exigir de uma criança que estude, né, que vá para a escola, se aquela própria criança não tem onde dormir, não tem luz, não tem água, como é que aquela criança vai estudar sem luz? É verdade. É a pergunta que eu faço. Eu tenho uma comunidade assim lá embaixo. É horrível, a gente temos que olhar para isso, não é? No Alentejo ainda há muito disso. A minha filha vai para a escola e muitas vezes traz-me para casa a professora não me ouve. Eu, se tiver uma dificuldade, eu pergunto à professora mais que uma vez e a professora diz: Maíra, se não consegues aprender é porque não estavas com atenção. E agora eu penso, se a minha filha, eu dou-lhe todas as oportunidades e tento sempre encaminhá-la da melhor forma, e eu não vivo em contexto de bairro, não é? Tive também, já vivi em contexto de bairro, mas sempre tive a oportunidade de sair para trabalhar, para estudar, porque também faz parte da minha postura e da minha personalidade. E agora eu penso, uma criança que está num bairro, como bairros que nós sabemos que já são rotulados, vai para uma escola, a professora sabe que aquela criança é daquele determinado bairro, se a criança não conseguir aprender é porque tu és cigano.
Posso não mudar o mundo, mas posso mudar a vida de alguém. E na verdade é que ao mudar a vida de alguém, nós já estamos a trabalhar para a mudança do mundo. Criei uma associação há pouco tempo para trabalhar com a minha comunidade e em desenvolvimento cultural. Como mulher e cigana que sou, lutarei e correrei sempre atrás da realização dos meus sonhos. Eu e a Marisa tínhamos um sonho então de abrir a associação é Ribalta Ambição e Igualdade de Género nas comunidades ciganas, porque queríamos dar visibilidade e sabíamos que era um meio, era uma ferramenta que nós podíamos trabalhar dentro da própria comunidade e empoderar as mulheres, aproximá-las sim, e também dar visibilidade à sociedade em geral, que nós as mulheres ciganas também podemos contribuir e podemos mostrar que há muitas mulheres ciganas também que precisam de ajuda, precisam de se empoderar, precisam de conhecimentos, precisam de estudar. Isto tudo para dizer que a associação foi um meio que nós vimos que precisávamos para começar este caminho do ativismo. Eu falo por mim, quando comecei neste caminho, voltando aqui um bocadinho atrás, como eu ainda há pouco falei, eu cheguei ao ensino superior nos maiores de 23, porque eu também tinha um sonho de estudar e eu também tinha aquela ideia que chegar ao ensino superior era impossível, porque era mulher cigana, não tinha condições, não podia ou não tinha oportunidade. É engraçado que eu até tenho aqui uma foto que eu vinha a comentar, do início, quando tudo isto chegou. Porque é que eu às vezes digo que eu sinto-me um ET enquanto mulher cigana? Quando cheguei ao ensino superior, que isto também é muito importante. Viraste aqui. Notícia. Virei notícia. E eu Sim, pensei, sou um ET. Sou um ET, ó. Jornal, um ET. E aquele ali é o Bruno Gonçalves. Mas antes de chegar aqui, nós tivemos um caminho e também tivemos alguém da comunidade cigana, foi o Bruno Gonçalves, que foi um projeto que hoje tornou-se política pública, que era um projeto que era feito de ciganos para ciganos, que era para que os jovens... do Opre Chavalé, que Opre hoje Chavalé. em dia é o Opre, chama-se só Opre. Que foi um projeto que nos abriu as portas para que mulheres ciganas e jovens ciganos pudéssemos chegar ao ensino superior. E é assim, nós temos um processo enquanto mulheres ciganas portuguesas que também tem a ver muito com a história de Portugal, não é? Exato. Porque muitas vezes, se nós formos, vamos aqui buscar um pouco de há 50, 60, 70 anos atrás, como é que as mulheres portuguesas viviam e conviviam dentro das casas e na sociedade em geral. Elas trabalhavam, e eu tenho colegas minhas que não são ciganas, que me chegaram a contar que a avó, quando ela saiu da aldeia para estudar, disse logo, ela sai da aldeia, vai para a cidade, ela vai se portar mal, ela vai por caminhos que não são decentes. E são mulheres portuguesas. Exato. Então isto não é algo que seja parte da nossa comunidade. diz, já vem É uma coisa que nós viemos buscar mesmo à cultura portuguesa, não é? Devido à nossa história, devido à nossa perseguição ao longo de todos estes séculos, acabamos por estar um pouco atrasados. E é esse o papel que nós aqui estamos a fazer também, é para avançar no tempo e para apanharmos as oportunidades que já ficaram por trás. Porque é que nós mulheres estamos aqui e somos dirigentes associativas, somos mediadoras de projetos que agora são políticas públicas? Como a Marisa, tu trabalhas nesta área, o OPRE, a escola, isto tudo porque nós mulheres, nós conseguimos, deram-nos a oportunidade e nós também quisemos e fomos atrás. Sim, Claro, Lutar pelo nosso empoderamento, Sim. lutar pelos nossos direitos e pelos nossos deveres. E isto fez-nos abrir a visão que, como associação, com projetos, nós podíamos alcançar outras mulheres, outras crianças, outros jovens. Nós queremos dizer para a sociedade que é nossa, sociedade maritária, que nós estamos aqui. Mas é esse o nosso trabalho, Tânia, é esse o nosso papel, é normalizar, porque é normal uma pessoa, uma mulher ou homem, seja o que for, independentemente da raça ou da cor da pele ou da religião, ou seja o que for, conviver em sociedade. Eu costumo dizer que aquela palavra que falam muito que é os ciganos não se querem integrar. E eu costumo dizer, eu não sou um átomo, eu não preciso me integrar em absolutamente nada. Exato. Eu sou quem sou, tenho a minha identidade e vivo enquanto sociedade e tenho que viver conforme as leis que há no meio da sociedade. Pois é assim, quando eu entro da minha porta para dentro, eu sou a Guiomar, sou mãe da Maíra e do Moisés e tenho a minha comunidade e sou cigana. Exato. E uma vez fizeram uma pergunta, quando é que tu deixas de ser cigana? Isso é uma coisa impossível. Se eu E eu nasci pus-me a cigana, como é que pensar. eu vou deixar de ser cigana? Não, então se tu fores para o meio do deserto, tu consegues deixar de ser cigana? Não. Nunca. Se tu fores para um local de trabalho, tu consegues deixar de ser cigana? Nunca. Se tu fores para outro país, consegues deixar de ser cigana? Porque a pessoa ainda não entendeu no fundo o que é ser cigana. Exatamente. E é esse o nosso papel, enquanto mulheres portuguesas, ciganas e mediadoras, é normalizar
Normalizar o facto de sermos mulheres, o facto de sermos ciganas, ir trabalhar e estudar e fazermos o que nos apetecer, porque isso nunca vamos deixar de ser ciganas, nunca vamos deixar de respeitar aquilo que é nosso, nunca vamos deixar as nossas tradições, embora possa haver... Foi o pecado que eu cometi à nascença, ter nascido cigana. Eu não tenho culpa de ter nascido cigana e graças a Deus que eu nasci, que eu tenho muito orgulho nisso. Eu podia ser preta, branca, amarela, azul, não importa. E eu sou uma pessoa que nunca fui racista, acreditas? Nunca fui racista. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu dou-me bem conta do tipo de pessoas. Sempre sentiste na pele a discriminação. Mas eu já cresci isso de casa, desculpa. A minha mãe também é assim. A minha mãe já me já me deu esta educação, que a minha mãe é da mesma forma, é igual como eu. Porque nós em casa ouvimos dizer, tens que tratar todos de igual forma e com respeito. Porque é como eu costumo dizer, somos todos diferentes e todos iguais. É como dizer, uns mais bonitos que outros. Pois. Dizer-te. Olha ela! Olha o que se passa, a geração boa já passou. Quem não tinha tudo, hoje tudo apurou. Sozinho. E agora vou aqui apanhar noutra questão também, que é a questão em Portugal da extrema-direita. Não é um homem, é a crença e que acabou na questão do Holocausto e pode estar, e é iminente. Exato. As pessoas pensam que faz parte de uma história de um passado, mas não, é iminente. E o nosso papel enquanto mulheres ciganas e ativistas e feministas e associativistas também, e mediadoras e mães e filhas e seja o que for, é importante em Portugal também nós afirmarmos essa posição. E agora posso falar um pouco da Academia de Política, vou tomar aqui um bocado a palavra nessa questão e por acaso tenho aqui fui buscar uma fotografia entre muitas outras que nós temos, que é a importância que a Academia de Política tem na vida da comunidade cigana em Portugal. E o que é que isso tem vindo, que tipo de frutos é que nós temos vindo a apanhar. E eu tenho aqui uma foto que eu achei muito interessante na pesquisa que estive a fazer em casa, não é? E achei aqui uma foto que acho que é muito importante referir onde é que é o nosso papel na sociedade. Aqui sou eu na mesa de votos, na Figueira da Foz, na altura, eu concluí em 2 anos consecutivos e sou uma mulher cigana portuguesa. E aqui é o meu lugar. Exatamente. Aqui é o nosso lugar. E é o nosso lugar de fala. E é onde nós também temos que estar para afirmar aquilo que nós somos. E acima de tudo, defender quais são os nossos direitos e os nossos deveres. E não desistam dos vossos sonhos. Tá? Tens aí uma frase motivacional. Uma frase muito engraçada que isto tem a ver connosco. E para dizer a todas as mulheres ciganas. Mas tens que ler. És tu. A revolução és tu. A revolução és tu. A revolução és tu. É isso mesmo. Sou eu. Seguindo o balanço e a esperança não acabou. Pois procuro nas ruas Agora mesmo a sair da minha linda cidade da Figueira da Foz. Até já! de ti. Amor, volta para mim. Pois procuro nas ruas. Chegar ao Porto e agora vamos ter com a restante equipa, com Maria José e com outras mulheres ciganas para estarmos à conversa. Até já. Vou pedir em casamento.